Ai, pronto. Ele vai trazer esse conceito de finitude nossa, é do ser para a morte. E é a É, autenticidade, né? a finitude é o que nos separa, né, dos outros animais. Nós somos os únicos seres humanos que temos essa ideia de finitude. O gato, o cachorro, eles não sabem que eles vão morrer, eles não pensam nisso. A gente pensa. Até quando a gente não está pensando. Por que que as perdas, elas nos trazem tanto incômodo? Porque nos remetem a essa ideia de finitude. Então, ele vai trabalhar em cima disso com Heidegger, sobre essa ideia de finitude. Eu acho que talvez, se cair algo sobre Heidegger na prova, vai ser em cima disso. Eu reparei que o João tem falado muito sobre a autenticidade de aceitar as responsabilidades, né? Sim, sim. Que é aquela ideia principal do existencialismo, né? Sim, sim, entendi. Eu vou até anotar aqui. Vai que é um spoiler já na prova. Eu não sei o que que vai cair na prova, mas o João, ele vai dar uma revisão num sábado. Gente, eu sei que é chato, que é sábado, mas vale muito a pena vocês assistirem, porque é quase que a prova falada antes da prova. Entendi. E não fica gravado, tem que ser ao vivo. Aí eu coloquei aqui, ó, no. Vocês têm outras perguntas para fazer? Podem perguntar à vontade. Eu quero que vocês saiam daqui pelo menos com um pouquinho de menos dúvida do que vocês entraram. Eu até agora estou de boa, estou tranquila. Ah, Depois que que bom. consegui correlacionar os três, ficou mais claro o conceito de cada um. Porque a ideia é, primeiramente, vocês entenderem justamente o conceito do existencialismo. Depois, vocês podem focar mais nessa parte do pensamento exato de cada autor. Mas, por enquanto, para vocês entenderem o conceito geral, eu acho que fica mais fácil. Então, aqui, Sartre, desculpa, estou viajando aqui já. Aqui os pilares, né, dos pensamentos de cada autor existencialista. Só para exemplificar um pouquinho, talvez assim fique um pouco mais fácil. Espera que a Débora está pedindo para eu falar alguma coisa, mas eu não estou conseguindo entender o que que ela quer. Meire, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. O Kierkegaard, ele vem em três conceitos, né? Da ética, da fé e do prazer. Seria isso mesmo? São os três estágios. Isso, É o isso. ético. Espera que eu vou pegar minhas anotações de Kierkegaard, porque eu não lembro de cabeça Eu não me mesmo. lembro também. Espera aí. Não é estético, ético e religioso? Ético, religioso e acho que prazer, só me esqueci do outro. Os estágios. É metafísica.
Metafísico científico. É, estágio ético, Uhum. né, não, estético, começa pelo estético. É Isso. estético isso. Estético, Começa pelo estético, uhum, aí ele pula pro ético, né? No caso, nele mesmo, ele testando pronto. essas etapas, ele testa essas etapas todas. Ele começa no estético, depois ele vai pro ético e termina na fé, no religioso, não é Isso, no isso? religioso. Não significa que todo mundo vai passar pelos mesmos estágios da mesma forma, e nem significa que todo mundo vai passar por todos os estágios. Tá? E ele Sim, também não é sim. linear, não significa que é linear. Você também pode transitar por eles. Você pode estar no estético, amanhã você está no ético, e depois voltar para o estético. Aí, sobre isso, é isso que diferencia o Kierkegaard dos outros dois, do Sartre e do Heidegger, Vou nos dizer para conceitos. você que isso diferencia. Isso é mais um conceito de Kierkegaard, que os outros autores Sim, não abordaram. sim. É porque ele trabalha muito, quando ele finaliza no último estágio religioso, quando ele, vamos dizer assim, ele fica como se fosse um alucinado, ele fica preso no religioso de uma forma que ele até cita a todo momento, Santo Agostinho, começa a Uhum. citar e fala que a grande verdade, a busca da grande verdade está no momento religioso, onde a pessoa se encontra com Deus realmente no seu interior do seu ser, um troço desse. Então, acho que o que diferencia é essa pegada religiosa, né? No caso dele, É, quando ele termina. mas ele não diz, a gente tem cuidado quando a gente fala sobre Kierkegaard, porque para a gente justamente não resumir somente a religião. Uhum, Isso deu certo para ele. Então, assim, na parte religiosa, a gente pode imaginar que não quer dizer que aquilo fez sentido para ele. Então, quando você se dedica para uma coisa que realmente faz sentido para você, você realmente encontra felicidade por estar ali, por estar fazendo aquilo, você encontrou o seu estado religioso. Mas não necessariamente tem que ser vinculado à religião. Pode ser você se sentir realizado de uma outra forma. entendi. É porque na última aula do João, ele deu uma embolada nesses três e basicamente chamou todos os três como religioso, o que não é. Aí isso que deu uma frustração em todo mundo. Não sei se você percebeu. Ele botou que o Sartre era religioso e tal. Não foi nessa última, foi na retrasada. E eu tinha lido. E isso causou uma frustração, uma angústia tremenda, porque todo mundo pensou que leu errado. Então, é isso mesmo. O único religioso dos três é Kierkegaard, né? Até agora o Sim, debate. sim, E os outros dois, eles vão mais na pegada ateu, como o ser humano é livre para suas escolhas. exatamente. Resumidamente, que cada O um tem Sartre, eu uma acho que ele visão. era declaradamente ateu. Ou ele Era dizia que se declarado. Deus importasse, se Deus existisse, não faria diferença. Mas Isso. não É, naquele sentido pejorativo, não. É porque, para ele que moldava a vida dele. Não sofria para ele era interferência de Deus. diferente a religião, pelo que eu li Isso, isso. era indiferente. Mas ele também não O que criticava. importava o que importa para ele é a escolha do ser humano, indiferente, Exatamente. sem vínculo, porque ele considerava, pelo livro que eu li, né, ele considerava as intervenções religiosas do ser humano que acabava fazendo a escolha por causa de uma menção religiosa. Então ele não estava fazendo a escolha dele, ele estava sendo influenciado. Eu estou certo ou estou errado no Repete que eu para mim entendi do o que você livro? falou. Porque no livro ele menciona que quando tem a influência cristã ou religiosa, as decisões são tomadas por essa influência e não pelo próprio ser, né? Por ele mesmo, Sim, sem mas influência nenhuma. o Kierkegaard, ele também pensava assim. Tanto que ele não aceitava a ideia da igreja. Era o cristianismo da forma primária.
dentro de você. Sim, É você ir para ele, no caso, era ele e Jesus Cristo, não era ele e a igreja. sim. Só que dá uma viajada, né? No começo ele começa como quase ateu e no final ele termina sendo religioso mais Sim, assíduo. mas isso daí Aí é foi que. o problema que ele teve com o pai, né? O pai obrigou ele a Aham, ser a religioso ser. mesmo. Ele não podia brincar. Ele teve uma história bem complicada. Ele era muito rico, mas o pai dele não deixava ele se vestir bem, ele tinha que ir para a escola com as piores roupas. Era aquela coisa bem de É, religioso mesmo, sabe? Que você não podia ostentar. eu vi essa Eu acho passagem. que Até ele, mesmo, eu acho que isso tudo gerou a depressão dele, que ele falece com 42 anos, se eu não me engano, em uma Ele das tinha uns menções. problemas de saúde. Aham, Ele era uma pessoa com Ai, bastante problemas de saúde. beleza. hein, Meire? Eu acho que o conceito de Kierkegaard é mais fácil de entender e ele é mais objetivo nessa parte mais de falar sobre a religião, né? Porque Heidegger, ele quer a todo custo voltar na raiz da questão, que é compreender o que significa a existência. Aí Uhum. começa a confrontar filósofos antigos lá de Platão e Aristóteles, né? É, aquele princípio de causa e efeito, né? Causalidade. A gente faz sempre. Eu falo que a fenomenologia é um esquema de pirâmide, gente. Você nunca para. É, Você é sempre tem que uma buscar um pirâmide. autor para entender outro. Aham, exatamente. O que que eu pensei? Eu não sei se vai ser bom para vocês. Eu preciso ficar disponível, não é obrigatório, né? Nada é obrigatório. Mas eu preciso ficar disponível às terças para ler com vocês os textos que o João vai debater nas aulas. Então, assim, a gente lê na terça os textos para que seja trabalhado nas aulas às quintas. E aí eu queria saber se vocês estão de acordo da gente deixar as segundas nesse mesmo horário para ter essas aulas livres assim, de bater papo, Ah, tirar dúvidas. perfeito. Por mim, perfeito. Por mim também. Segunda-feira, acho que para a maioria da sala tá livre, Mim né? A gente também. começa, pelo menos eu começo de terça a sexta. É, também. Eu acho que a maioria tá nesse esquema. É, eu Uhum. tô nesse esquema, de terça a sexta. Então eu vou pegar a Meire, semana. Oi. é porque na hora que você entrou, eu não consegui pegar. Na hora que você falou assim, alguém tem dúvida? Aí eu vi que você estava falando um monte, não estava conseguindo ouvir. Pior que eu não lembro o que eu estava falando quando assim que eu entrei. Alguém lembra, É, gente? Qual foi não, quando a gente tá tudo voltou? bem, se não lembrar. Você perguntou se a gente teve acesso ao material que você enviou, se ficava alguma dúvida, o que que mais era assim notório para a gente quanto à dificuldade, e que você iria ler o texto, e de acordo com o texto a gente iria debatendo e a gente colocando as nossas dúvidas, se estava tudo bem. Pelo menos o que eu me recordo foi isso. Sim, nada de matéria, né? Esse material você entregou aonde? Colocou Esse aonde? resumo, É. eu Ela coloquei colocou, lá no grupo da matéria. Hoje? é, Sim, eu posso reenviar. Não, eu vou procurar, não sei se não. Podia fixar lá no grupo, não? Não entendi. Podia fixar o conteúdo que você colocou lá no grupo. Pode ser. Se eu ô, Meire, fixar, não Porque vai acho que teve sair muita gente que não o drive conseguiu do entrar grupo, hoje. não? Acho que não. Porque eu tenho. Eu não sei mexer nessas coisas direito, não, gente. é, Tecnologia. a do- Tenho medo de fazer besteira. ô, Meire, a única dificuldade que eu acho que assim vai ter quanto à sua ajuda é como o pessoal falou, né? Às terças-feiras a gente tem aula. Aí a gente não consegue ler o texto contigo. Não, pelo menos assim. Quarta-feira Não, a eu tenho gente aula. leria na segunda, né? Teria essa aula antes, na segunda. Segunda seria para tirar dúvidas, pelo menos o que eu entendi. Na terça, para ela fazer uma pré-leitura dos textos que o professor iria utilizar na quinta. É, terça É. a gente tem aula. Terça, Quarta quarta. eu tenho aula o dia todo. É só se a gente usasse a segunda para isso.
e deixar assim, a gente vai ficar sem esse espaço para tirar dúvida. Eu acho que poderia criar um grupo de monitoria, Meire, e, assim, a gente que tiver aula, eu não puder estar com você no dia que estiver no debate com relação às coisas do livro, deixar as perguntas lá, fixar as perguntas, se tiver de dúvida, né? Depois, quando você puder, você responde. Para mim pode ser, tá tudo bem. É que para mim, assim, ao meu olhar, né? Não adianta a gente ler os textos antes de vocês pelo menos conseguirem entender ali amarradinho a ideia do existencialismo. Se vocês me disserem assim, meio, hoje eu acho que ficou mais tranquilo, a gente consegue ler os textos a partir do segundo. Para mim ficou tranquilo. Também acho. Interessante você acabou de falar aí. Eu acho que até esse resumo que você fez com as palavras mais, vou botar entre aspas, do mundo, ficou mais fácil para compreender. Então, acho que a leitura vai se fazer mais fácil. Ai, que bom. Eu também concordo com ela. Acho que, assim, o pouco que eu já entendi lendo, né, os conteúdos dele e lendo outros livros também, já conseguiu ampliar mais os pensamentos e tirar um pouco a angústia e o desespero. Ai, que bom. Então a gente faz assim, e se ao longo, né, das aulas forem surgindo mais dúvidas, a gente dá um tempinho com os textos e vem tirar dúvida. Porque não adianta a gente pegar texto para ler com dúvida, porque a gente não vai entender. Uhum. Eu acho também isso. Vai lendo o texto. Se for aparecendo, não sei se pode, se for aparecendo dúvidas, a gente vai fazendo os questionamentos. Sim, Né? A gente anota e ao final fala, olha, eu não entendi essa parte e tal. Tem como me explicar? Porque às vezes você vai fazer a leitura. Tá, beleza, a gente faz a leitura. Ao final da leitura que foi selecionada, quem teve dúvida faz a pergunta, abre um debate de perguntas sobre aquela leitura, acho que vai dar uma clareza. perfeito, perfeito. Eu vou conseguir um material mais de fácil entendimento de Heidegger e vou disponibilizar para vocês. E aí, Ah, perfeito. Porque vocês podem. ele é um É pouco tempo. difícil, gente. Eu sofro com É, esse homem. Eu tô ficando nem maluco, porque eu tô achando que eu entendi mais Heidegger do que outras coisas. Eu não consegui Mentira! compreender. É sério. Por isso que eu tô assustado com vocês. Ah, então você E vai dar aula de Heidegger pra gente. quando eu li, eu entendi a escrita dele. Não foi assim tão ruim, não, mas deu para compreender. Pelo menos a parte que ele deixou lá. É porque, assim, quando eu fui ler, eu busquei um pouquinho saber quem era ele, né, e o conceito dele. Aí não foi tão difícil, não. É uma filosofia bem presente, e assim, mas não achei tão difícil, não. eu só consegui entender depois que eu correlacionei os três e busquei também entender o conceito de cada um. Aí fluiu mais a leitura sobre o Heidegger. Aí consegui Uhum. fazer até o resumo, que eu estava muito na dúvida, eu consegui fazer o resumo do livro dele um pouco mais tranquilo. Mas as outras coisas eu acho que está de boa. Só aquelas primeiras coisas que eu falei com você que estava com um pouco de dúvida, sabe? Depois do livro. Eu vou. Vocês podem me colocar também no privado? O que vocês tiveram de mais dúvida, que não foi com que a gente não conseguiu esclarecer aqui na nossa conversa? E eu faço, não me importa em fazer resumos individuais, depois eu vou disponibilizar para todo mundo, né? Porque a dúvida de um pode ser dúvida de outro. E disponibilizo para vocês, para ver se fica mais tranquilo também, de vocês irem levando. Eu acho que a maior frustração de todo mundo é que, como o João veio da aula, ele vem com
filosofia bem pura. E deu aquele choque. E o pessoal ficou sem Sim. compreensão. A verdade é essa. A verdade é essa. Ele É, não veio com uma didática mais simples é. que nem você veio com esse resumo. Entendeu? Ele Uhum. veio com uma didática, com uma filosofia. Eu não sei se eu acho que a matéria dele é de segundo período, É, se eu não me engano. Não sei se é não de peguei. primeiro ou de segundo, mas enfim, ele veio com uma pegada como se todo mundo já tivesse num caminhar há tempos. E veio com uma pegada muito forte filosófica. Aí o pessoal ficou desnorteado, entendeu? Acho que é por aí. Então a questão Então, é essa limpeza filosófica um pouquinho para um vocabulário de tempos atuais, para uma compreensão de uma leitura. É. Sim. A é, eu vou atualização, ser, né, da linguagem dele. Isso, eu vou exatamente. ser bem honesta. Eu tô ainda na vibe de tô tentando me achar. E você, eu abri aqui o texto, já está dando uma clareada. Se você puder nos ajudar nisso, graças a Deus aí os amiguinhos já estão mais, né? É, mas eu tô ainda meio. Então, vou passar uma experiência que eu fiz para ler que eu Ah, estava totalmente perdido. Eu comecei a fuçar audiobook, resumos, outros psicólogos falando aham, com uma outra linguagem, me ajudou. A mim tá. me ajudou isso. Comecei a ver documentários, né, resumos falados e tal, para pegar o conceito. Tinha dia que minha mesa estava cheia de coisa aqui, mais um vídeo passando, para entender. Aí Aham, consegui compreender através de outras falas, de outras didáticas, entendeu? Assim que eu me organizei. uhum. Gente, boa noite. Eu não peguei do início, vou assistir depois a gravação porque eu estava vindo para casa. Deixa eu só dar uma dica que não tem muito nem a ver com a matéria em si, mas eu estou achando o grupo muito falando de outras coisas, entende? E acaba que os textos, as orientações estão se perdendo. Não sei se está acontecendo isso com todo mundo ou se só eu que tô um pouco Sim, eu já confusa com falei isso. também. E o que complica também é que às vezes tem assunto de outra disciplina no assunto que não era disciplina. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que é importante, por exemplo, na semana passada eu reuni lá os textos rapidinho e joguei lá para facilitar quem estava perdido. E no final das contas tinha gente me perguntando qual era o texto, né? Porque eu sou representante do segundo período. Então, assim, tá bem complicado. O grupo tá muito confuso, se conversa muito e as conversas importantes estão se perdendo. Quase que eu não vejo essa questão dessa aula que a Mary ia fazer com a gente hoje, entendeu? Então, é só uma dica aí para a gente pensar e ver uma maneira lá de facilitar a vida para todo mundo, né? Porque são milhares de grupos, né? Sim, eu acho que o João poderia até privar o grupo, esse grupo, né? Porque ele só coloca o conteúdo dele e continuar com a plataforma do Classroom para a gente apresentar os trabalhos, o que tiver que enviar para ele, e fazer um grupo de monitoria com a Meire só para tirar as dúvidas. Por mim, a Super gente pode fazer esse concordo. grupo, sem problema. Eu concordo também, a gente tinha até discutido sobre isso, porque assim, tem muita fala no grupo que às vezes se perde material, né? Uhum, muito ruim E, também. e estando privado, fica lá. Quem tiver essa dúvida, aí chamaria o João pelo privado, enfim, ou a monitoria pelo privado e viria. E outra coisa também que foi importante que levantou aí, isso não acontece só também no grupo, não, está acontecendo também na sala de aula, porque ele vem numa filosofia, aí a pessoa vem contar a história de vida, aí sai do assunto, aí É, já foi. A vaca foi isso pro não brejo. é só A na aula verdade do é João, essa. né? Isso é em todas É, as aulas que está isso acontecendo. aí, É. Porque eles estão isso aí. colocando Exatamente. muito E a gente acaba raciocínio de professor. perdendo o fio da meada do conteúdo. E eu sinceramente acho que é isso que está deixando a gente confuso nas aulas. Porque Com aí alguém certeza. fala alguma coisa, aí o negócio destoa e Concordo. depois para voltar é muito difícil, porque assim, já não é simples, né, gente? Não sei se é só para mim, mas já não é tão simples. E É, não é um exemplo, simples mesmo. Por isso um que eu tô me exemplo sentindo assim clássico, bem perdida, gente. Por um isso. exemplo clássico foi essa última quinta-feira. Ele foi bem, foi falando, explicando, foi bem. Aí começaram com a fala de vida pessoal, aí acabou. Pois Aí é. foi embora. A vaca foi pro brejo Eu depois. mesma não consigo
pegar nada do que ele fala na aula. Foram poucas aulas que eu consegui acompanhar o raciocínio dele. Isso, Vamos ficar sozinhos, infelizmente, é vamos uma guardar aqui no questão que dia não de acontece fazer. só nas aulas dele. Acontece em outras aulas, porque a maioria dos colegas acha que a gente está fazendo faculdade de psicologia e a sala de aula é um divã, né? Todo mundo quer contar uma experiência pessoal, quer sair de lá com uma resposta pronta para algum problema familiar, um diagnóstico. É por isso que o Não meu temos Exatamente. na aula. grupo, é por isso que o meu grupo do segundo período é fechado, porque assim, para bater papo, a gente bate nas aulas. Porque se eu botava a matéria lá e depois as pessoas me perguntavam no privado e eu tinha que replicar 20 vezes. Aí eu expliquei para o pessoal que eu ia fechar, que para eu me organizar e para que eles tivessem as informações necessárias, o grupo ia ficar fechado. E eu acho que melhorou até em questão da sala de aula, gente, porque o João, assim, o João saca demais. O João é uma pessoa assim muito inteligente, mas as pessoas não ajudam e para a gente focar na aula dele é bem difícil. As pessoas não ajudam. Então, assim, Aí é agradeço melhor aí que a a gente eu. disponibilidade da Concordo. coordenadora Uhum. para ajudar a gente aí nesse processo, porque na aula tem sido bem difícil, bem difícil. Não é só dele, não. A da Gabriela também é muito difícil, porque por lei, aí o pessoal puxa uma situação. Na última aula, eu tentei puxar ela de volta para a parte das leis, só que assim, já tinha ido a vaca pro brejo e não voltou mais, não. Entendeu? Não é só dele mesmo. Realmente em todas. Sim. O pessoal, como É. a Aí Meire falou, o a prova pessoal tá pensando do, que aquilo ali é divã para fazer tratamento. E uhum. não é. A É. prova E do não é. Léo de introdução vai ser baseado em tudo que foi dito em aula. Mas aí o conteúdo, tudo que foi dito em aula foi a maioria das pessoas conversando, interrompendo a fala dele. Então, acho que isso também está me causando preocupação agora, né? Não, mas isso ele não vai pegar, não vai passar uma prova que não foi dado o conteúdo. Vai ser aquela coisa bem reflexiva e filosófica mesmo. E aí assistam a aula de revisão que ele vai dar no sábado. Se eu não me engano, Ah, sábado, dia 21 às é 4 da tarde. verdade. No último período, eu fiz uma disciplina com o João e foi isso. Na véspera da prova, no sábado, ele fez uma revisão e, assim, esclareceu. Não tivemos notas baixas na prova, foi tudo tranquilo. O João faz o máximo para ajudar em relação à prova. Verdade. Não prejudica ninguém, gente. Pode ficar Não, tranquilo. E se Mas é que depender tá, de né? Ele mim, que eu tô prejudica, aqui não. também. O problema é o pessoal que está se prejudicando. E aí no Mas, vídeo, realmente, na infelizmente, gente, videoaula, isso fica vai ter melhor. até os últimos períodos. Sempre vai ter alguém que vai parar a aula para falar alguma experiência pessoal, e aí o colega responde, e quando a gente foi ver, a gente perdeu bons 40 minutos de aula. Mas não Pois é. teria como, licença, gente, não teria como alguém estar falando antes mesmo da aula dar início? Dá esse cara, isso é alerta, né? muito, gente, isso é muito relativo, porque eu falo por mim, tá? Eles não querem, ninguém se inscreveu para ser representante do segundo período, mas adoram botar nas minhas costas. Mas eu sou grossa porque o meu grupo é fechado, entendeu? Então as pessoas veem, quem quer resolver para ajudar, na verdade, todo mundo, ainda fica mal visto. Isso aí é bem complicado. Eu acho que a gente também não pode impedir as pessoas de falarem. Vai ficar uma situação bem complicada, assim. Exatamente. E as Podem pessoas não levar a vão ver como coordenação. um toque. As pessoas não vão ver como um toque. Tem sempre um que se dói, que fica magoado, que fica Sim, chateado. sim. O que a gente pode fazer, eventualmente, assim, pessoal, vamos voltar, a gente vai perder o fio da meada, assim. Ah, É, Olha, porque até o João realmente é pensa. uma situação complicada. ó, essa aula de hoje, né? Essa ajuda que você está nos dando aí. Cara, quando você falou ali, a gente conversou sobre o meeting, né? Falei, poxa, é um momento que eu ali não vou estar ouvindo ninguém da sala, que eu vou ouvir só a menina. Assim, né? Claro que esses colegas estão falando aí, mas é algo sobre o que a gente está estudando. Realmente, eu tenho muita dificuldade, gente. Se muita gente ficar falando coisas que fogem do assunto, como o nosso colega falou, é difícil, né? A gente tem pouco tempo e, assim, poxa, se realmente o pessoal tiver um pouquinho de noção, gente, vamos focar na aula, vamos Uhum. compartilhar aqui o que a gente precisa, como a nossa coleguinha Elisângela está falando, vamos lá? E é isso. Pô, a gente vai. É isso. Apareceu aqui o aviso que vai encerrar daqui a 10 minutos.
Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Acho que encerre a chamada Meire, só aqui. para concluir aqui minhas anotações, então o existencialismo está fundamentado sobre a existência, né? Liberdade, Sim, responsabilidade e sentido da vida. isso. O sentido que Ah, você dá à vida, tá? Não o sentido que já existe. Não existe um sentido para a vida. A vida tem sentido que você dá a ela. entendi. Mas foram essas bases que a gente A frase, discutiu aqui. então, ô Meire, você é o fruto das tuas escolhas, Sim, né? Que as pessoas representa o existencialismo. você escolhe ser o que você determina ser, não amarga, vai, né? Eu escolho ser o que eu determino e, mais do que isso, eu também escolho a forma como eu vejo o mundo. Eu escolho a forma como o que cada coisa vai me afetar. É o copo meio cheio, meio vazio. É isso. Às vezes o A minha- Sartre vai falar que o ser humano é livre, e aí você vai falar, mas e o cara que está preso? Ele não é livre, né? Ele está numa cela, mas ele, o pensamento dele, o que ele extrai daquela situação, ele é livre para sair dali melhor, pior, para ele tirar alguma coisa dali, para ele não tirar nada. Ele é livre enquanto reflexão para ele extrair dali alguma coisa. E E Sartre fala sobre essa quando, situação, que ele vai assumir a escolha dele, né? Então isso é a consequência da escolha dele. É isso. E ele Tem tem que uma, aprender a ser melhor através da escolha dele mesmo, errando na escolha. é tem a um, A gente vai ver o erro como responsabilidade uma da forma didática, escolha, né? né? Se eu errei e aquilo me incomodou, porque às vezes a sociedade vai falar que eu errei, mas eu não encaro como erro. E ok, se eu não encaro como erro, tá tudo bem. Agora, se eu errei, percebo o erro, o que eu faço com esse erro? Eu vou lá atrás, vou procurar saber aonde eu errei, por que que eu errei e vou melhorar, ou eu vou insistir naquele erro, vou culpar outras pessoas, não vou assumir responsabilidade por ele e eu não vou viver. Ou seja, eu vou viver em má fé. ô Meire, é onde o meio também não te determina, né? Isso, não tem determinismo. Aham. Claro que existem influências, mas nós temos escolhas. Sim, é como? Acho que o professor até colocou isso numa das aulas. Não é porque você. Vou dar um exemplo, por favor, tá? É morador de uma favela, nascido numa favela, que a sua tendência é. O Sem teu, entrar para o tráfico. o teu cenário não te determina quem você é. Uhum. Assim como nós temos exemplos aí de traficantes que moram na Zona Sul e são filhos de gente rica, que Sim. escolheram entrar por tráfico. E tem gente que cresce em meio àquele convívio ali, né, de ver gente armada o tempo inteiro, usando droga, e escolhe não se envolver, escolhe não usar. Então, é claro que existe sim influência, mas não pré-determinação. Não é Hum, porque você mora ali, está ali, que você vai ser. top. No caso, ela no conceito, ela não vai ser determinante para sua escolha, mas sim você tem que fazer sua escolha. Ela é Exatamente. determinante. Ela não é um determinante. No caso do pensamento de Sartre, né? Esse é do indivíduo mesmo, ele que faz a escolha e vai assumir suas escolhas. É isso. E aprender com elas, no caso, né? A gente espera que E acho que, aprenda, né? Ah, e aí que aí ele entra, aí ele entra que fala que essa é a essência, né? Isso, que é a essência da vida humana. Essas Uhum. escolhas, esse aprendizado e saber o que vai fazer por elas. A nossa essência é o sentido que nós damos à nossa vida. Essa é a minha essência. Uhum, isso. E é isso. Acho que todo mundo entendeu aqui o conceito. Hein? O exemplo de vocês todos estavam certinho. eba! Consegui! Todo mundo está de parabéns. Depois de Graças 15 a dias, todo Deus. mundo vai dormir tranquilo. Ai, que bom, gente. Eu acho que é isso que a gente conversou, né? É muito novo. O que o meu colega Wallace falou, acho que bateu muito comigo também, sabe, Wallace, assim, de ler. Gente, eu me senti tão burra, assim. Falei, gente, tem palavras que eu não sei nem o significado. Eu tive que ir para dicionário. Ai, meu Deus! E depois as coisas vão clareando, sabe? Assim, a tua didática, o teu texto foi assim, o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente viu, ei, o copo tá cheio, a gente vai conseguir. Ai, gente, que bom que vocês entenderam. Tava morrendo de medo de ninguém entender nada.
Mas é isso. Eu vou sempre tentar trazer os textos dessas pegadas para vocês. Mais tranquilo, mais didático, mais atual. E qualquer dúvida me chama. Pode ser que eu não responda na hora, mas eu vou responder. Se eu não responder, vai lá e pergunta de novo. Pode deixar. Meire, o João dá outras disciplinas sem ser existencial humanista? Dá sim, da jurídica, psicologia jurídica. Gente, recomendo. Façam com o João, psicologia jurídica. Não tem outro professor melhor. Ele dá clínica existencial, fenomenológica, tem estágio também para quem escolher abordagem fenomenológica, Psicologia social, que eu fiz com ele também, foi muito bom. social também. Ai, gente, é muito bom. E ele não Posso dificulta dar a uma vida de ninguém. opinião? Você é monitora dele, né? Eu sento lá Uhum. na frente, mas assim, é de verdade, eu já tenho um pouquinho de perda auditiva. Acho que do meu Ah, lado de muito baixo. caramba, tem hora que eu faço uma força, aí eu pergunto, dá pra pessoa repetir? Mas Tem que sentar lá na frente. a faculdade tivesse algum microfonezinho que ele pudesse falar um pouquinho. Até porque a turma dele é bem cheia, né? Não sei se sou eu que não É, escuto. a Tem sala é muito microfone na grande. faculdade, sim. Eu já conversei com isso também sobre alguma. Eu só sento na frente também nas aulas, não escuto.